Eu quero convidar os irmãos que vêm terça-feira. Eu sei que terça-feira vem pessoas novas na igreja, novas na fé, e alguns irmãos que já têm uma caminhada com Deus. Eu quero incentivá-los para trazer suas Bíblias. Se você pode, traga uma caneta, traga uma agenda. Se você é mais tecnológico, não é? Você pode então, no seu telefone, se o seu telefone tem esse recurso, abrir ali a parte de notas ou algum aplicativo que você possa anotar as referências, anotar a palavra que está sendo ensinada. Eu quero desafiar você, até porque você vai acostumando com isso, porque eu gostaria de continuar o tema da fé nas terças-feiras para o ano que vem, e quero trabalhar um seminário exclusivo sobre fé nas terças-feiras. A gente separar, como nós estamos fazendo, o nosso tempo de oração, que acho isso muito importante, porque aí a oração é a fé na prática. Quando a gente ora e busca a Deus, nós estamos então praticando a fé, estamos então praticando a palavra, mas quero de forma mais expositiva, e eu sei que os pregadores que virão farão isso, um seminário sobre fé, nós aprofundarmos mais o assunto da fé. E para isso você pode ter um material na sua agenda, na sua Bíblia, e você ter aí um manual bem sólido da palavra, do ensinamento, porque é muito importante para a nossa fé, para a nossa vida com Deus, é a nossa caminhada com Deus, queridos. Nós nos alimentamos da palavra, e por isso esse tema de hoje, tá bom? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Alguém lá aqui no data para mostrar para nós ali? Vamos lá? Eu quero ler o versículo 6 na versão, na tradução brasileira, e depois eu vou ler na NVI, e depois eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Então eu vou ler o mesmo verso 3 vezes, em versões diferentes, para você entender bem. Vamos lá, na tradução brasileira. Expondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Agora eu vou ler na versão NVI. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Preste atenção no texto, nutrindo. A outra versão diz alimentando, nessa diz nutrindo, na outra versão diz expondo, aqui diz transmitindo, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Agora, na nova tradução da linguagem de hoje. Se der conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Jesus Cristo, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Essa é a palavra de Deus. Posso ouvi-los? Essa é a palavra de Deus. Queridos, escute uma coisa, olhe as comparações do texto, não é? Eu quero lhe trazer hoje uma exposição de forma bem indutiva, de forma muito bem simples, mas também extremamente prática, não é? Sem rodeios. Vamos aos textos, não é? A primeira versão que eu li para vocês diz, expondo essas coisas. A segunda versão diz, transmitindo as instruções. E a terceira versão diz, dar esses conselhos. Então, expor, transmitir e dar conselho são as mesmas coisas. Quais são aqui os conselhos? O que o apóstolo está mandando Timóteo expor? O que ele está mandando falar? Quais são os conselhos que ele está dando para Timóteo? Aqui é o apóstolo Paulo. Não esqueça, meus irmãos, que no Novo Testamento
depois de Jesus Cristo, a figura mais proeminente é o apóstolo Paulo. E ele tem um discípulo, um pastor, que ele instrui, que ele dá orientações, que é Timóteo. Paulo estabelece a igreja, não é? E depois que Paulo estabelece a igreja, nessa igreja ele coloca esse jovem pregador, esse jovem pastor, que deveria ter uns 30 anos. Então, não era tão jovenzinho assim, não tão inexperiente, mas não era um ancião, não é um homem de uma longa trajetória. Ele era ali seus 30 anos, então ele já tinha uma caminhada, mas mesmo assim precisava de instrução, porque ele tinha um povo para cuidar. Paulo está dizendo para ele, para que ele venha para a igreja expor a palavra, dar conselhos e transmitir as instruções. Quais são elas? As instruções da palavra de Deus, as instruções contra os falsos ensinamentos, contra as heresias. Naquela época já tinha falsos ensinamentos no meio da igreja, na volta da igreja, pessoas que se diziam da igreja, mas que na verdade não eram, mas estavam ali permeando conversas que não tinham fundamento, palavras, ensinos que não tinha nada a ver com o evangelho. Um exemplo, não é? O exemplo, você não deve comer isso e aquilo, porque isso vai te contaminar. Tu não vai ser salvo se comer tal coisa. Tu não vai ser salvo se comer esse tipo de comida. Ou então, por exemplo, você tem que guardar o sábado para poder ser salvo. Ou então, no caso para os homens, tem que ser circuncidado para poder ser salvo. Só a pregação do evangelho e só o sacrifício de Jesus não adianta. Tem que seguir na risca os 10 mandamentos, a lei, para ser salvo. Esse tipo de ensinamento que Jesus já tinha cumprido todos eles, e agora o que a igreja precisava assimilar era duas coisas importantes: amar a Deus e amar o próximo. As outras coisas, sabe, não eram necessárias, porque Cristo cumpriu toda a lei. Não é a comida que vai condenar o homem. Não, Jesus diz, não é o que entra que condena, mas o que sai da boca. A gente não é salvo por comer e por não comer tal comida. A gente não é salvo por cumprir a lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então, o evangelho, na verdade, se resume em amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o próximo também como a si mesmo. Só que esses falsos ensinadores estavam trazendo esse tipo de prática, de ensinamento, e traziam confusão na cabeça das pessoas. Essas coisas, esse tipo de conversa, meus irmãos, é por isso que quem escuta de muitas fontes corre o risco de fazer uma confusão na sua cabeça. Quem escuta um pastor na internet aqui, quem escuta o outro lá, quem escuta o outro aqui, quem escuta o outro lá, isso dá um problema. A gente deve ter uma linha de pensamento. É por isso que, irmãos, que andam de igreja em igreja, atrás de profetada, atrás de profecia, atrás de pregação, de revelação, daqui a pouco tem uma confusão, não sabe mais em quem acreditar. Isso é um perigo. Então, meus irmãos, para nós nos alimentarmos genuinamente, nós precisamos aprender que o que é suficiente é a palavra da fé. E a palavra da fé está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Se você segue o que Jesus diz, você está alimentado na sua fé. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Então escute uma coisa, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: você precisa ensinar para os irmãos, dar conselhos para a igreja, expor para as pessoas que vêm à igreja, que eles precisam nutrir, alimentar a sua fé, através de Jesus, nutrir a sua fé em Cristo Jesus.
se alimentar da palavra genuína, assim como você, Timóteo, tem seguido, se alimentar da palavra de Deus. Como é que eu vou nutrir a minha fé? Como é que eu vou alimentar a minha fé? Eu vou alimentar a minha fé através da palavra de Deus. Meus irmãos, alguém já disse que nós somos o que nós comemos. Nós somos aquilo como nós nos alimentamos. Se isso procede no aspecto físico, no aspecto orgânico, humano, vocês pensam então no aspecto espiritual. Se você se alimenta, olhe, se você se alimenta só de fofoca, de conversa, não é? Se alimenta só sabe, dessas revistas, né, de falar mal dos outros, esses programas que é só falando mal dos outros, da vida dos outros, você vai se encher disso. Esse vai ser o alimento dessa pessoa. Você é uma pessoa fútil, uma pessoa que se alimenta só da vida dos outros, está muito mal alimentado. Agora, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, do ensinamento do Senhor, de um culto, de você chegar e parar e vou falar esse texto mais à frente, ouvir a pregação, entender, querer compreender o que está sendo ensinado. Se depois não me entendeu, procurar um dos pastores que aqui estão, ó. Só nessa frente tem 3 pastores aqui, ó. Procurar e dizer assim: olha, me ajuda nisso aqui, eu não compreendi como é que é isso aqui, me ajuda, me ensine, pastor. Nós vamos ajudar você. Quando você participa dessa maneira, você está alimentando o seu espírito. Uma pessoa, por exemplo, que fica dentro de casa, trancado no escuro, ou dentro de um quarto, só pensando nas coisas ruins, nas tristezas da vida, do coronavírus, na tristeza, no dilema, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, sabe, começa essa coisa, ninguém gosta de mim, eu sou desgraçado mesmo, nem Deus não olha para mim, e você começa a trazer esse tipo de sentimento sobre você. Quando vê, você está banhado numa depressão, quando vê, você está querendo morrer. Por quê? Porque é disso que você está se alimentando. Então aquilo que nós nos alimentamos vai determinar quem nós somos. Meus irmãos, pega essa gurizada de hoje que só come McDonald's, manda eles um dia fazer uma capinada lá fora, eles não aguentam meia hora, só come bobagem, não come arroz e feijão com banha, não come comida sustosa. Pega essa gurizada que só come Mac, só come batata frita e Coca-Cola, e enche a barriga de refrigerante. Dali a pouco, manda fazer uma coisa, está numa fraqueza, porque essa comida não presta, é só para encher a barriga e engordar. Você entende, querido? Mas dá um alimento sólido. Você que foi criado para fora, de manhã cedo já pegava aí uns 4 ovos fritos, cozidos, mais uma mandioca, sabe? E tocava a ficha, eu lidava na lavoura até 1 da tarde. Não tinha tempo ruim, não tinha fraqueza. Por quê? Porque você se alimentava bem de manhã cedo. É isso. Agora pega alguém, não come nada, quando der 9 horas vai estar desmaiando. Por quê? Porque não tem nutrientes. Assim é a nossa vida espiritual. Olha aqui, meus irmãos, novos na igreja, novos na caminhada com Deus, vocês que estão me acompanhando esse culto aqui, irmãos mais experientes. Eu disse isso domingo e trago essa fala aqui hoje. A gente vê um povo, gente, que diz que tem fé em Deus, que confia em Deus. Eles estão aqui orando: oh Espírito Santo, eu te amo, Deus. 3 meses depois estão tudo desviados. Você sabe por quê? Porque não se alimentaram genuinamente da palavra de Deus. Só se alimentaram de emoções. Só se alimentaram de emoções. Emocionante esse louvor, emocionante essa palavra. Oh, que emocionante esse culto. A emoção passa,
A emoção é passageira. A emoção vai depender de uma outra emoção para permanecer um pouco mais. O Evangelho não é emoção. O Evangelho é firmeza. E aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições dos justos. Eu reconheço que a caminhada com Deus não é água com açúcar. Não é uma coisa simples. Para mim chegar até aqui, para você chegar até aqui, a gente passa por muitos espinhos, por muitas pedras. Mas a palavra de Deus diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então você diz: Senhor, está aqui, vou passar por isso, mas não vou deixar a minha fé, porque eu confio em Ti, porque eu confio no Senhor. Então você se alimenta da palavra, e quando vem os levantes, você está firme, porque a palavra da fé é a palavra que te sustenta. Não é emoção, é a palavra de Deus que te sustenta. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Digam amém. Eu quero ler para você, eu li para você versículo 20. Eu quero ler para você agora, não, aliás não, correto. Nós vamos agora para Atos 20, 21 e 22, livro de Atos, vamos lá. Nós temos Mateus, olhe lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Você termina no Velho em Malaquias, aí você tem Mateus, aí você tem Marcos, você tem Lucas, João e agora Atos. Capítulo 20, escreva aí, anote aí. Capítulo 20, verso 20 e verso 21. Olha o que diz. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que era proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente de casa em casa. Cadê o verso 21? Eu acho que eu não coloquei aqui o verso 21. Então vamos, não, está aqui o 21. Testificando tanto a judeus, está aqui, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que ele não se desviou, ele não se esquivou, ele não parou de anunciar a palavra da fé, de anunciar a pregação, de expor a palavra de Deus para judeus, para gentios, para gregos, para todos, de casa em casa, em qualquer lugar, aonde o apóstolo Paulo estava, ele estava ensinando a palavra da fé, ensinando a palavra de Deus. Meus irmãos, esse culto aqui, nós estamos ensinando para você a palavra de Deus. Aprenda, absorva, escute, ouça. Isso vai trazer um crescimento para você. E ele também está dizendo que ele não deixou de testificar o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Então escute, a nossa fé precisa estar focada em Jesus Cristo. A sua fé precisa estar focada em Jesus Cristo. Admire o pastor tal, goste do cantor tal, do líder tal, daquela irmã abençoada lá de oração, desse irmão de oração, mas a sua fé não pode estar nessas pessoas. Sua fé não pode estar no cantor tal. Daqui a pouco o cantor se desvia, você pode se desviar com ele. Sua fé está no pastor tal, daqui a pouco o pastor se desvia. Meu Deus, o que vai sobrar para mim? Se aquele homem se desviou, o que vai sobrar para mim? Meu irmão, sua fé não pode estar no pastor tal. Sua fé, sua confiança precisa estar na pessoa de Jesus Cristo,
Diga amém. Você pode aplaudir a Ele, por favor? Faça isso com alegria. Escute, quando você está com a sua fé em Jesus Cristo, você se alimenta através da sua palavra. Sua fé está em Jesus, você se alimenta em Jesus. Com os olhos em Jesus, você se alimenta da sua palavra. Através de quê? Da pregação da sua palavra. Através do ensinamento, através da exposição, através dos conselhos, os conselhos pautados na palavra, o ensinamento na palavra. Eu já disse para você esses dias que uma moça estava entre dois namorados. Ela namorava dois ao mesmo tempo e estava na dúvida dos dois. Quem eu namoro, o loiro ou o moreno? Quem que eu sigo namorando, o loiro ou o moreno? Aí foi perguntar para o pastor: pastor, quem desses que eu continuo? Aí o pastor diz: minha filha, meu conselho é: siga seu coração. Mas baita pastor, tinha que dar de relho um homem desse. Siga seu coração. Mas rapaz, se fosse eu dizer assim, você cria vergonha na sua cara primeiramente. Que negócio, como é que você namora dois ao mesmo tempo? Você tem que criar vergonha na sua cara primeiro, não é? Como é que alguém faz isso? Não tem fundamento isso. Você está atraindo maldição para a sua vida. Você tem que parar com isso. Olha, seguir o coração. Meus irmãos, tem muita gente que escuta ensinamento só porque é pastor, só porque carrega uma Bíblia, porque fala bonito, porque ora, porque lá na frente tem uma placa com o nome Igreja Evangélica tal. Escute uma coisa: todo ensinamento, a começar desse altar, você deve dar crédito, se for um ensinamento pautado genuinamente na palavra de Deus. Se for um ensinamento que não foge à palavra de Deus, se for contra a palavra de Deus, não escute, seja de quem for. Que conversa de seguir o coração? É um ensinamento errado. Um tempo desse, uma pessoa veio a mim e disse assim: pastor, eu vou sair da igreja, eu vou para a igreja que Deus me mostrou, porque lá tem doutrina, e a doutrina de Deus é não se depilar, não cortar o cabelo, porque Deus mostrou em revelação que o anjo colhe os pelos das irmãs quando se depilam. Meu Deus, que conversa feia. Para começar, que quando as irmãs cortam o cabelo, vem um anjo, recolhe o cabelo que a irmã cortou e coloca lá num vidro no céu, numa estante cheio de pote com cabelo. Meu Deus, mas esses anjos são muito desocupados, né, mãe? Esses anjos têm que fazer. Eu disse: é verdade, irmã? É, pastor. Eu disse: mas aonde? Então me mostre aonde que isso está na Bíblia. Se a irmã me mostrar aonde que está essa conversa na Bíblia, eu sou o primeiro a ir com a senhora para essa igreja. Ou então eu troco a placa de que está lá na frente, Templo das Nações, e coloco o nome dessa igreja, e vou sentar no banco e trago esse pastor para ser o pastor presidente dessa igreja. Mas tem que estar aqui. Me mostra. Mas foi o anjo que veio de Góis. Mas pode vir um Satanás, o capeta, o ferrabras, o bicho que for, o chifrudo. Pode vir o arcanjo Miguel, pode vir o anjo Gabriel, o profeta tal, a profeta tal, dizer alguma conversa que vai contra isso aqui, pode repreender que é do diabo. Sabe, gente, pessoas engambeladas. Meus irmãos, essa pessoa era uma pessoa de boas feições, sempre bem arrumada, bem trajada, bem ajeitada. Esse dia eu vi essa pessoa que eu fiquei espantado. Olha aqui, meu amor. Sabe, a pessoa com o cabelão assim, as roupas lá embaixo, tudo meio trapeada, e é uma pessoa de condições. Assim, precisa ver assim, parece que envelheceu 500 anos, porque não pode pôr um batom,
Não usa mais batom porque é da pomba gira, diz ela. Não pode usar mais umbigo porque é da pomba gira. Que conversa e fundamento é essa? Aí eu disse, pois então, se a senhora me provar na Bíblia que o anjo vem, recolhe os cabelos das irmãs, eu vou sentar e esse pastor vai ser o pastor do tempo. Eu não sei, eu só sei que tem uma revelação. Eu só sei que tem um CD gravado falando disso. A divina revelação do inferno. Eu digo, minha irmã, a divina revelação está aqui, ó, do céu. Jesus não veio revelar o inferno, porque não precisa revelar, já está aqui. Meus irmãos, o inferno já está diante de nós. O inferno já está diante do homem. Quando o homem pecou lá no jardim do Éden, o inferno já apareceu na frente dele. Para poder se sustentar, o homem tinha que, a partir de agora, suar a camiseta, sofrer. O inferno já se revelou para o homem, o irmão matando o outro irmão. O inferno já se revelou para o homem, a mulher tem que ter filho com dores. Aí vinha anestesia, vinha a cesárea. Vem a cesárea. A mulher não sente dor na hora do parto, mas depois sente dor. Não tem o que fazer. Você entende isso? O homem trabalha no escritório com a gravatinha, só que assim, ó, não dá um suor para ganhar o salário. Mas esse é o final do dia, ele tem que puxar ferro. Tem que suar, puxar ferro para cuidar da saúde. Ele soa do mesmo jeito. Tem que penar. O inferno já está revelado para o homem. Nós não precisamos disso. Jesus veio revelar os céus. Jesus veio revelar o amor do Pai. Jesus veio revelar o plano que o homem tinha perdido, o plano de redenção, de salvação. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Isso é uma boa notícia. Isso é o Evangelho. Veja como precisamos ter a palavra da fé verdadeira, não suposições. Uma vez uma irmã lá em Belém, eu terminei de pregar numa grande catedral lá, e ela veio e disse assim: pastor, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Fale. Ela disse: essa semana um anjo me visitou, e o anjo disse para mim assim: tu não precisa mais ir para a igreja, tu não precisa mais ir para a igreja, porque tu tem muita intimidade comigo, tu tem mais do que o pastor, então tu não precisa lá sentar para ouvir ele, porque eu já te visito. Tu não precisa mais, tu está no outro nível. Tu não precisa mais se misturar com aquele povo, porque tu está acima deles. Aí eu olhei para ele e disse assim: sabe qual foi o anjo que ele visitou? Qual foi o anjo que ele visitou? Foi o capeta que te visitou. A mulher deu um espantou assim: que é isso, pastor? Ele disse: você não tem juízo, minha irmã? Foi o Satanás que ele visitou. Se um espírito, se um ser, se um vulto chegar para um filho e dizer assim: desrespeita teu pai, desrespeita tua mãe, a senhora acha que esse espírito é de Deus? Ah, não, porque pai e mãe são sagrados. Eu digo: minha senhora, se pai e mãe é sagrado, a senhora imagina então a palavra de Deus? A senhora imagina a comunhão dos irmãos? Um galho longe da árvore, ele se seca. Quem é mais veterano aqui se lembra de uma conferência que eu preguei aqui na igreja? Eu acho que foi nas terças-feiras mesmo, que eu cortei um galho de árvore daqui do pátio, e eu passei aqui, ó, semanas e semanas pregando com esse galho de árvore aqui grande. Alguém se lembra disso? Lembra disso, pastor? Lembra disso, moço André? Pregando, lembra disso, Marcondes? Eu comecei pregando que nós, longe da oliveira, a gente morre. Aquele galho durante a semana parecia verdinho, aí foi secando. Eu terminei a conferência cheia de folha seca aqui, para mostrar para o povo que assim essas pessoas que estão longe da igreja, estão longe de Deus, eles vão para as internet e dizem assim: não preciso de igreja, porque eu bater no peito, eu sou igreja. Já estamos em pecado, que nós precisamos uns dos outros, precisamos estar perto uns dos outros.
É nas indiferenças que a gente faz a diferença. É nas indiferenças um do outro que a gente promove a diferença. Precisamos uns dos outros. Ferro se afia com ferro. Como é que eu sei que eu estou sendo provado? Como é que eu sei que eu vou passar na autoescola lá, na direção? Só no simulado ali virtual que tem agora nas autoescolas, não me garante que eu vou ser um bom motorista. Eu tenho que ir para a rua, fazer barbeiragem às vezes, para depois passar, ser um motorista aprovado. É assim que funciona. Como é que eu sei que eu perdoo e que eu amo? É quando eu fica com o outro irmão e dá um atrito. Ferro com ferro se afia. É assim que a gente mostra que a gente é. A gente precisa uns dos outros, meus irmãos, para poder viver a palavra da fé genuína. Digam amém. Já estou passando o meu horário, né? Eu me empolgo na terça-feira. Eu gosto muito de terça-feira. Eu vou encerrar. Depois, ano que vem eu volto. Voltaremos ano que vem, porque semana que vem vai vir outro pregador ungido aí. Mas ano que vem eu vou voltar. Já é a última terça-feira, semana que vem, né? Tem mais uma? A próxima é a última do ano. Meu irmão, essa palavra agora, só ano que vem. Se você quer essa palavra agora, só ano que vem. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Ano que vem eu continuo essa palavra. Quem vai vir aqui ano que vem? Quem vai voltar ano que vem? Oh, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Que bom, que boa notícia. Glória a Deus. Ano que vem eu vou concluir essa palavra da fé. Você que está em casa agora, escreva aqui o seu nome no pedido de oração aqui nos comentários. Porque antes que eu passe para o pastor Jefferson, eu quero orar. Os pastores estão aqui e eles vão orar depois. Mas eu quero já orar agora. Então você que está em casa, acompanhando esse culto, assim como nós fizemos domingo, vai escrevendo aqui o seu nome, vá colocando aqui o seu pedido de oração, para nós orarmos. Meus irmãos, vocês que estão aqui no culto, no dia que estiver em casa, acesse o canal da igreja no YouTube, Templo das Nações, acompanhe o culto, escreva ali o pedido de oração, para nós estarmos orando sempre por vocês, tá bom? Feche os olhos, vamos orar agora. E depois nós vamos orar mais ainda. Amado Senhor, como conclusão dessa palavra, eu quero orar por esse povo que está aqui no templo nessa noite, que vieram ouvir a palavra da fé, que vieram ouvir a palavra da fé. Essa pessoa que está em casa agora, acompanhando esse culto, que essa pessoa em casa que está colocando o pedido de oração aqui nos comentários, Senhor, essa pessoa, essa família, essa casa que precisa de um mover do Senhor, meu Pai, desata o teu bem. Senhor, nós olhamos para Ti nessa noite, nós dependemos de Ti, nós não estamos aqui, Senhor, apenas emocionados, não, nós estamos firmados, nós estamos plantados na Tua palavra, na Tua presença, e nós confiamos em Ti, Senhor. Meu Deus, abre uma porta para esse homem, abre uma porta de milagre na vida dessa mulher, Senhor, entra com mudança nessa casa, promova uma salvação, promova uma reconciliação, promova, Senhor, uma restauração nessa família, nesse lar, milagres comece a acontecer agora. Meu Deus, entra com intervenção nesse lar, nessa casa, e faz uma obra poderosa. Abençoa, Senhor, o teu povo que está aqui na igreja, os que estão acompanhando esse culto, em nome do Senhor, que todos digam que assim seja. Amém? Tome seu assento, Deus abençoe. Quem vai vir de vocês aí, dos senhores?